Como nós vimos na Escola Bíblica Dominical hoje, né, sobre o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na vida do homem e na vida da mulher. E hoje nós vamos falar sobre isso, a unção do Espírito, poder para servir. Sabe, nós temos uma capacidade muito grande de não querer servir. Achar que nós somos sozinhos, que o homem é uma ilha, e nós não somos uma ilha. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. E a ideia central é o seguinte, irmãos: a unção de Davi pelo Espírito de Deus o capacitou para a sua missão. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, por favor. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mais um texto bíblico está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 11. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, uma é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, os dons de cura. A outro, pelo poder para operar milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, mesmo é o único Espírito que realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos a Tua graça, Senhor. Neste momento pedimos que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Repreenda toda a ação de Satanás, repreenda todo o mal, repreenda todo o espírito humano deste lugar. Senhor, leva cativo todo pensamento que não é teu. Senhor, que neste momento, Senhor, o Senhor prepara uma atmosfera para que teu espírito possa falar conosco, Senhor. Que não haja nenhuma interferência, nenhum ruído espiritual neste lugar, pelo poder do nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algo interessante que nós podemos observar sobre Davi é que Deus transformou poderosamente um jovem pastor de ovelhas em um rei, o rei de Israel. E a resposta, irmãos, está em Samuel 16, 13, a unção do Espírito de Deus. Quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor veio sobre ele, capacitando para a sua missão. Esta é a mesma missão, é a mesma promessa para nós hoje. Em Atos 1:8, Jesus garante o Espírito Santo dá poder para sermos testemunhas. 1 Coríntios 12, de 7 a 11, vemos que cada crente recebe os dons para servir. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Que a unção do Espírito Santo não é grito. Que a unção do Espírito Santo não é para nós sermos ou melhor ou piores que os outros, não. A unção do Espírito Santo é um chamado para servir. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 61, versículo 1, é o que Jesus Cristo leu. Olha o que está escrito: Eis que o Espírito do Senhor é soberano e está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Irmãos, 1 Samuel lemos que após Samuel ser ungido Davi como rei, o Espírito Santo se apossou de Davi daquele dia em diante. Essa unção, irmãos, não é um ritual. Foi uma escolha de Deus para capacitar Davi como líder de Israel. A profecia sobre Cristo, veja que lindos, Isaías 61, que o Espírito Santo ungiu Cristo para uma missão. Que o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus. E essa unção se estende aos crentes de hoje, para mim e para você. Chamados para servir a Deus. A unção do Espírito Santo é o selo de Deus sobre nós, confirmando o nosso chamado. Você compreende isso, irmãos? Você compreende que nós fomos chamados para servir? Sabe, Cristo, ele nos deu um grande exemplo de servidão. Serviu. Ele se fez homem para entender esse processo que nós passamos. Davi, irmãos, marcou o início de sua jornada de serviço, não de privilégio. Ele não se tornou rei imediatamente, mas o Espírito sustentou como pastor e músico e guerreiro até o momento certo. Por favor, Efésios 4:1 nos exorta a viver. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos vós que andei de modo digno com o chamado que recebestes. Irmão, nós temos uma vocação e o Espírito nos unge para cumprir um propósito específico, seja na igreja, seja na família ou no mundo, alinhando com o plano de Deus. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que muitas vezes nós não estamos alinhados ao propósito do Senhor que Ele tem para nossas vidas. Quando nós entendemos, irmãos, que a unção é um chamado, e percebemos que não se trata de nós, mas de Deus, é outra coisa. Davi foi escolhido, irmão, foi escolhido apesar da juventude dele. E principalmente, irmãos, pela sua simplicidade. O que significa isso? Que Deus capacita os seus escolhidos. Deus capacita quem chama. Deus capacita, irmãos. A capacitação de Deus vem através do Espírito Santo. Nós temos visto muitos homens na história, um exemplo de Sansão. O Espírito de Deus veio sobre mim. E muitos homens falaram isso na Bíblia, porque é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos dá poder, é o Espírito Santo que nos dá força. E hoje, irmãos, cada crente é ungido pelo Espírito Santo para fazer a diferença onde está. Irmãos, você não está lá para você compartilhar com o mundo. Você não está lá para fazer socializar com o mundo. Você está lá para quê? Para ser luz no meio de um ambiente de trevas. Você não está na faculdade para só estudar. Você não está numa empresa, não é só para trabalhar. Mas nós estamos lá para fazer a diferença. E uma pergunta que eu quero fazer agora. Nós estamos respondendo a esse chamado com fé e obediência? Ou simplesmente nós estamos negligenciando isso? É um questionamento válido para esta manhã. Como nós estamos? Como está o nosso testemunho? Porque, irmãos, a unção vem de Deus e não dos homens.
Samuel ungiu Davi, mas foi o Espírito Santo que capacitou. É o Espírito de Deus que dá capacitação para o homem, conforme 1 Samuel 16:13. A unção não depende de aprovação humana ou de rituais, mas da soberania de Deus. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. O Espírito Santo nos chama. Ele nos capacita independentemente das nossas limitações. Moisés era pesado de língua e pesado de boca. Tinha dificuldade para falar e provavelmente era gago. Muitos estudiosos falam isso. A unção, irmãos, não vem de homem. O Espírito Santo está nos chamando para capacitar. Independentemente se somos capazes ou não. Não é como numa empresa que passa horas e horas. É um tempo de vida. É um tempo de obediência. E a unção, irmãos, é para todos os crentes. A unção é para todo aquele que confessa e se arrepende os seus pecados. Deus promete, irmãos, derramar o seu Espírito. Por favor, abra Joel capítulo 2, versículo 28. Deus promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visão. Irmãos, nós estamos entendendo isso. Uma promessa feita no Velho Testamento que se cumpre em Atos capítulo 2, versículo 17, isso que chama Pentecoste. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Se cumpre na vida daquele que está disposto a verdadeiramente se entregar ao Senhor. E este, irmãos, é o Espírito Santo que está em nossa vida. Todo crente, ao aceitar Cristo, recebe o Espírito Santo para servir. Como nós vemos em 1 Coríntios 2,7 diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Mas todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que se arrepende, todo aquele que anda nos seus caminhos, não tem Espírito Santo para ímpio, não tem Espírito Santo para mentiroso, não tem Espírito Santo para pessoas que não servem o único Deus. Sim. Reflita sobre o seu chamado. Reflita sobre isso. E nós precisamos entender, irmãos. Sabe, a unção do Espírito Santo, irmãos, a unção do Espírito não é para você dizer que é o poderoso pastor Aleiva. A unção do Espírito Santo, ela traz um poder para servir. É isso que o Espírito Santo capacita. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19 nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Irmãos, o Espírito Santo não apenas chama, mas capacita. A unção foi acompanhada pela vida do Espírito na vida de Davi, que deu força para enfrentar gigantes, sabedoria para liderar e, principalmente, irmãos, coragem para obedecer. Nós temos uma dificuldade na igreja do século XXI de obedecer, que é tremenda. Se perdeu hoje. Irmãos, nós somos um povo separado. Água e óleo não se misturam. Água e óleo não se misturam. Sabe, irmãos, Deus faz uma promessa. Atos 1,8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder é a força divina para nos habilitar a cumprir a missão de Deus. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, irmão, serve. Mas serve quem? A que Senhor está servindo? A que Senhor nós estamos servindo? Vamos meditar nisso, irmãos. Irmãos, olha que interessante. Davi não confiava em sua própria habilidade, mas no poder de Deus. Quando Davi enfrentou Golias em 1 Samuel 17:45, ele declarou que vinha em nome do Senhor. Irmãos, isto é a confiança que precisamos ter. Isto é a confiança de dizer, problema, Golias, eu estou indo em nome do Senhor. Porque o Espírito Santo nos dá ousadia para testemunhar e servir para viver em Cristo. Você vive para viver em Cristo? Irmãos, quando uma pessoa tem um encontro pessoal com o Senhor e verdadeiramente o Espírito Santo está em sua vida, ela por escolha própria. Por escolha própria, irmãos, ela se afasta. Ela se afasta do ímpio, ela se afasta das coisas do mundo, ela se afasta de tudo aquilo que desagrada a Deus. Sabe por quê, irmãos? O poder do Espírito Santo não é para exibição, mas é para serviço. Ele nos equipa a ensinar, encorajar, evangelizar e ajudar, conforme recebemos os dons espirituais. Um homem e uma mulher sem dons espirituais, irmãos, é um homem e uma mulher que estão afastados do Senhor. Porque o Senhor só vai usar aquele homem, aquela mulher que tem intimidade com Ele. Sem o Espírito Santo, irmãos, sabe o que acontece com nossas obras? Sem o Espírito Santo, nossas obras são vazias. É com Ele, irmãos, que fazemos um pacto e temos um impacto eterno na vida das pessoas. Precisamos, irmãos, do Espírito Santo para cumprir nosso chamado com eficácia. Você pode fazer o que você quiser. Você até pode não concordar com isso que eu estou falando, irmãos. Sabe por que muitas vezes você não concorda? Porque você não está no mesmo espírito que deveria estar. Você não está tendo uma intimidade com Deus. O apóstolo Paulo é um grande exemplo como nós estudamos hoje. Irmãos, o Espírito Santo, irmãos, não é para grande orgulho. O Espírito Santo não revela CPF. O Espírito Santo não revela RG. O Espírito Santo não vem com essas historinhas de revelação aí, irmãos, que nós vemos em muitos lugares por aí. O Espírito Santo não vai te dar, não vai te manipular para você dar dinheiro. O poder do Espírito Santo é para você cumprir uma missão. Ser testemunha de Cristo. Aprenda com Davi, que serviu a Deus com propósito e liderou Israel. Hoje o Espírito Santo nos capacita a compartilhar o Evangelho, como Pedro em Pentecostes. Cada ato de serviço, por menor que seja, é potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser o quê? Testemunha. Somos testemunhas? O que estamos testemunhando? Os gritos? As confusões? As brigas? O que estamos testemunhando no nosso lar? O que nós estamos dizendo para nossos filhos com as nossas ações e atitudes? Homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito? O que nós estamos mandando a mensagem para a geração futura? Vocês podem fazer tudo que não tem problema. Tudo é permitido, nada, tudo é permitido.
Irmãos, nós precisamos entender que o caráter de Deus é diferente do nosso. O problema nosso é que nós queremos, irmãos, colocar a justiça de Deus como se fosse uma justiça humana. Não é. Tadinho dele, ele é bom. Deus não vai ter coragem de fazer isto. Eu sou tão bom. E a Bíblia ensina bom é Deus. Irmãos, o Espírito Santo, irmãos, possui um caráter transformador. Quem é cheio do Espírito Santo tem seu caráter transformado. Não é arrogante, não é prepotente, não mente. Quem é cheio do Espírito Santo começa a produzir frutos. Davi não se tornou apenas um líder, mas mudou o seu caráter. Por quê, irmãos? 1 Samuel 16:13 diz: o Espírito passou a guiá-lo. Vemos nisso em sua humildade e confiança em Deus no louvor. Sua esposa Mical falou: o que você está fazendo aí? Se apresentando quando ele louvou, ele dançou. Irmãos, tem muitas mulheres que estão matando seus esposos, e tem muitos esposos que estão matando suas mulheres. Mical ficou afastada. Quando Davi chegou no cortejo, ele dançou na presença de Deus e sua esposa o criticou. Muitas mulheres, muitos casamentos precisam ter o seu caráter transformados. Nós precisamos entender isso, irmãos, que Davi, quando Mical, e não estava no esboço do sermão isso. Isso é a força da argumentação do Espírito Santo para o teu coração e para o meu. Davi dançou, ficou faceiro, por causa da glória de Deus, né? E Mical? E qual foi o castigo dela? Alguém sabe, não? Nunca teve filhos. E tem muita gente estéril na igreja por causa do seu testemunho. Tem muita gente que não consegue ganhar almas. Tem muita gente que não consegue frutificar dentro do seu lar. Tem muita gente estéril. Por quê? Porque não produz frutos de arrependimento. Mical. Irmãos, nós precisamos entender que Davi foi guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Nos dá uma lista do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas virtudes não há lei. Esses são os frutos que um cristão de verdade tem que possuir. Se você tem vício, você tem que ter domínio próprio, porque o vício te domina. Se você não tem paz, você precisa aumentar um pouquinho mais o teu pavio. Se você não tem paciência, você tem que exercitar a paciência com tribulação na tua vida. A tua vida está muito boa se você não tem paciência. Se você não tem alegria, por que você não tem alegria? Porque falta relacionamento de Deus na sua vida. Porque o Senhor é o Deus da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, que transformam o nosso caráter para refletir Cristo. Irmãos, nós muitas vezes nós não temos um caráter cristão. Nós defraudamos, nós mentimos, nós tratamos mal nossa família. Nós tratamos mal a liderança. E nós queremos ser cheios do Espírito? Nós queremos ser transformados? Irmãos, isso tudo transforma, irmãos. A unção do Espírito Santo, sabe o que ela nos faz, irmãos?
parecidos com Cristo. Como diz o ditado, né? Se não é parecido, não é filho. Você é parecido com quem? Você é parecido com quem? As tuas atitudes demonstram que você é parecido com Cristo ou se parece com o inimigo de nossas almas. Porque é ele que é ladrão, é ele que é mentiroso, é ele que é usurpador, é ele que não tem caráter cristão. Com quem você se parece? Vamos pensar. E nós precisamos entender, irmãos, que Davi não era perfeito, pecou várias vezes, mas o Espírito Santo levou ele ao arrependimento. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que, quando erram contra a outra, não é capaz de pedir perdão. Sabe? Mas quando Natan, em 2 Samuel 11, né, falou, cara, você pecou aí, ó. Aí no Salmo 51, 10, ele, Senhor, cria em mim um coração puro. A presença do Espírito Santo nos convence do pecado, nos guia à verdade. Por favor, abra sua Bíblia em João 16, 13. E nos ajuda a viver em santidade. Sem um caráter transformado, nosso serviço perde impacto. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então, irmãos, é um belo de um companheiro, irmãos. Mas não adianta, irmãos. Se nós não vivermos em santidade, separação do pecado, esqueça. Nós vamos ser sempre o caçador da bênção perdida. Nós não vamos ser rasos no conhecimento de Deus. E sem o nosso caráter, se o nosso caráter não estiver transformado, irmãos, tudo o que fazemos vai perder o impacto. Pois Deus valoriza quem somos tanto quanto o que fazemos. Nunca se esqueça disso. Deus valoriza quem somos tanto quanto o que fazemos. As nossas ações, as nossas atitudes, elas vão demonstrar que fruto que nós estamos produzindo. Você sabe que fruto você está produzindo? Você sabe, irmãos? Ah, pastor, eu sei. E as obras estão aonde, então? É impossível, irmãos, produzir fruto, pastora Neiva, e não ter obras espirituais. É impossível isso. Você até pode escutar por aí que você ofertando, você resolve o problema. Você até pode escutar por aí que você vir 7 vezes na igreja, pular 7 pulinhos aqui na igreja, vai resolver o problema. Não. O que vai resolver o problema, irmãos, é se moldar. É crescer em amor, paciência e fidelidade, para que o nosso testemunho seja autêntico. Irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Você pode fazer de tudo, mas no final do dia você vai estar pesado. Porque falta Deus trabalhar no seu caráter. E uma das coisas que assim, irmãos, é interessante quando nós temos o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo sempre vai nos levar ao arrependimento, porque é Ele, irmãos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não existe, irmãos, arrependimento sem o Espírito Santo conduzir. Não existe arrependimento se você não abrir a porta do seu coração e falar, eu quero me arrepender. Eu seria um bom esposo, eu seria uma boa esposa, eu seria um bom filho, eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe. Não existe isso, irmãos.
Porque o Espírito sempre vai nos levar ao arrependimento. Quando Davi pecou, como eu já falei aqui, o Espírito confrontou através de Natã. 2 Samuel, lê em casa, 2 Samuel capítulo 12, versículo de 7 a 13. Levando a se humilhar. Vamos abrir Romanos capítulo 8, versículo 14. Lemos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Porquanto todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito, você não é filho de Deus. Não sou eu que falo, são as Escrituras. O Espírito nos corrige com amor, ajudando-nos a abandonar o pecado e viver. Você que comete deslizes, os mesmos deslizes, está cauterizando isso na sua vida. E isso, irmãos, não é problema de ninguém, é um problema exclusivamente seu com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. Embora algumas pessoas acham que a gente tenha. Porque minha Bíblia diz o seguinte, irmãos: pai não salva filho. Filho não salva pai. E nós temos que dar testemunho para os nossos filhos. Eu, como pastor, irmãos, minha função é ensinar e viver o que eu prego. E eu vivo isso que eu estou pregando. Irmãos, quando eu vejo o profeta Natã falando isso, você, rei. Aí você vê em Salmo 51 o arrependimento que Davi teve, pastora Neiva. Em pecado me concebeu minha mãe, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Muitas pessoas, irmãos, não têm o Espírito Santo e faz a vontade da sua carne, comete os desejos da sua carne e depois diz: eu tenho o Espírito de Deus. Não! É guiado pelos desejos carnais, é guiado pela volúpia, é guiado pela concupiscência dos olhos e da carne, e chega no final, diz: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu digo: não tem, pastor, mas você está julgando. Capítulo 7, versículo 1 de Mateus diz: não julgueis para não seja julgado. Mas no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 13, diz que você vai conhecer o mercenário pelos frutos. E os frutos estão bem claros. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 22. Frutos da carne, obras da carne e fruto do Espírito. Vamos abandonar, irmãos. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo, irmãos, produz frutos visíveis. Por favor, abra Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, cotidianamente dando graças por tudo a Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não gosto de estar presente do pastor porque ele só fala em Bíblia. Eu não gosto de ficar perto do pastor porque ele só dá orientação para a gente. Eu não posso ser pastora Neiva o que eu quero ser. Eu não quero ser. O pastor incomoda. O homem de Deus, a mulher de Deus incomoda ímpio. Incomoda pecador que está chafurdando na lama do pecado. A presença do pastor afugenta o lobo. Sure. Precisamos criar uma atmosfera de adoração na nossa casa. Precisamos criar uma atmosfera de gratidão e louvor dentro da nossa casa. Um crente ungido pelo Espírito Santo demonstra amor, bondade e paciência, impactando todos ao seu redor. Hoje o crente do século XXI é impactado pelas coisas do mundo. O crente do século XXI não quer mais ler a Bíblia. O crente do século XXI não quer mais a escola bíblica dominical. O crente do século XXI, tudo pode. Tudo pode. Quer ser o que não é, se reflete nas coisas do mundo. Estão fadados ao fracasso.
Aí vem as decepções. Eu sempre cito uma frase aqui: os crentes do século XXI são pessoas desajustadas. Que gritam, só você vê os escândalos por aí. Fecha os escândalos. Não precisa ir muito longe, na sua timeline aparece. Gritos, berros, e pessoas girando, pessoas em êxtase. Aí gera uma frustração. Por quê? Porque as pessoas prometem um monte de bobagem, um monte de heresia, e quando isso não se cumpre, vem a frustração, aí culpa a Deus. As nossas ações, irmãos, e atitudes, irmãos, elas são sementes plantadas. Gálatas capítulo 7, 8, diz lá, o que você planta? Ou planta na carne, ou planta no espírito. Gálatas capítulo 7, versículo 8. Ou você planta na carne, ou você planta no espírito. O que você está plantando? Quem você está se alimentando? Irmãos, você tem demonstrado amor, bondade? Você tem impactado as pessoas que estão ao seu redor? Capítulo 6, versículo 7. 7 e 8, né, que é o 7 que todo mundo lembra. Você está impactando as pessoas? Eu sempre falo, irmãos, que a primeira pessoa que você tem que impactar é a tua família. É sua família. Se você não impactar a sua família, você não vai impactar ninguém. E se você construir outras famílias, não tendo a referência de que você vai impactar, você vai perpetuar isso. Tem que dar um basta. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu e a pastora estamos juntos há 30 anos. Tivemos muitos problemas, muitas dificuldades. Mas a gente não comete loucuras. A gente se entende. E nós fomos criados a facão, como nós falamos, né, pastora? Não tivemos discipuladores que nos orientassem a ser marido e mulher. Mas nós fizemos um discipulador chamado Espírito Santo de Deus. Produza frutos visíveis. Quais são os nossos frutos visíveis, irmãos? Paciência, amor, bondade. Irmãos, eu contei para vocês aqui na escola bíblica dominical que a pastora chega no escritório e eu gosto de trabalhar sozinho. Eu gosto de pensar sozinho. Porque minha esposa é diferente de mim. Eu tenho que respeitar isso. Ela chega, já chega chegando. E coloca expressão lá na minha mesa e começa a digitar e começamos a conversar. E às vezes estou com cheio de coisa para escrever, eu paro aquilo lá. E começamos a conversar e eu querendo, vai embora. Aí fica lá, daí vai ter os seus afazeres. Mas tem que parar. Tem que parar, não é, pastora? Tem que dar aquela atenção. Eu não gosto de mercado, vou com ela, às vezes vou lá, faço um exercício muito grande para as compras da empresa. Mas por quê, irmãos? Quando eu casei, eu disse para o Senhor, eu seria um homem de Deus. Quando aceitei Jesus, falei, Senhor, eu servi o diabo direito, eu vou te servir muito melhor que eu servi o diabo. Pense no cidadão que serviu o diabo. E quando meus olhos foram abertos, quando eu tive encontro pessoal com o Espírito Santo, irmãos, eu bebia muito. Por isso que eu não aceito desculpa, irmãos. E pessoas que têm vício, eu não tenho nada a ver com teus vícios. Mas não coloque essa desculpa que não consegue. Não coloque. Porque a partir do momento que você disser, Deus me ajuda, eu tomava 13 litros de uísque na noite. Minha esposa estava falando, você está vendo alcoólatra. Eu falei, nada. Imagina, o alcoólatra nunca vai dizer que é alcoólatra, né? Nada, só toma um pouquinho coisa. Irmãos, eu chegava a fazer
churrasco divina, salsicha, não sei como vocês dizem por aí, só para tomar cervejinha. Aí quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu sempre digo, irmãos, todo mundo falou, eu quero ver o que ele vai fazer com a bebida. E nunca mais, né, pastora? E convivia com pessoas que bebiam normal. Por quê, irmãos? Porque quando você tem um encontro pessoal com Deus, quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você é destruído. O velho homem é destruído. E quando você é destruído, irmãos, quando o velho homem é destruído, sabe o que surge, irmãos? Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira. Vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Por favor, abra Zacarias capítulo 4, versículo 6. Obrigado, Zé. Glória a Deus. Então ele me explicou. Esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel. Não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando o Espírito Santo habita em você, e essa unção do Espírito Santo, ela requer uma coisa. Ela requer dependência de Deus. Ela requer dependência. Irmãos, Davi foi ungido, mas a sua força vinha da sua dependência em Deus. Ao enfrentar Golias, 1 Samuel 17:47, ao entregar Golias, ele disse, a batalha é do Senhor. Zacarias 4:6, que nós lemos, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A unção nos capacita, mas só funciona quando dependemos de Deus e não das nossas habilidades. O problema, irmãos, é que nós confiamos em nossas habilidades. E não podemos fazer isso. Muitas vezes confiamos em nosso talento, mas o Espírito Santo nos chama para a unidade. Desculpa. O Espírito Santo, irmãos, diz, através de Cristo, né, que nós temos que estar ligados aonde? Nós temos que estar ligados aonde? Na videira. Se ele é a videira e nós somos os galhos, quem produz o fruto? O tronco ou os galhos? Que frutos estamos produzindo? Irmãos, nós precisamos, irmãos, depender e nos manter no centro da vontade de Deus. Cristo falou para os apóstolos, né? Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, e eles obedeceram. E o que aconteceu, irmãos? Foram cheios do poder. A obediência é fundamental, irmãos. Irmãos, a dependência, irmãos, ela evita a autossuficiência. Davi não confiava em sua força. Paulo, abra em 2 Coríntios 2, capítulo 4 a 5, por favor. Portanto, não vos escrevi em meio à grande aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubesse que o profundo amor fraternal que alimentamos por vós. Se um de vós ter causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas parte para que não ser severo demais com você. É 1 Coríntios, por isso que eu estava achando estranho. 1 Coríntios, capítulo 2, 4 a 5. Isto.
Minha mensagem é minha proclamação, não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aonde que tua fé está sendo fundamentada? E os teus desejos? Na sua vontade? Irmãos, sabe qual que é o motivo da derrota? Confiar no braço de carne nosso. As pessoas, pastor, mas tudo que o senhor faz dá certo? Não, tem algumas coisas que não dão certo. Mas tudo que eu faço com excelência. Você jamais vai ver o pastor Rios fazer alguma coisa meia boca. Por quê? Porque eu sei que meu testemunho é muito importante. Irmãos, eu evito tudo aquilo que causa mau testemunho. Eu evito tudo aquilo que causa constrangimento. Eu evito. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fui ungido pelo Espírito Santo, eu fui ungido pelo Senhor, quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida e quando decidi ser pregador da palavra. Não um pregador meia boca, mas um pregador que obedece aos estatutos do Senhor. E você deveria fazer igual. Todos nós devemos fazer igual. E quando você tem essa certeza, a unção do Espírito Santo não é para gloriar, não é para glorificar o homem, como nós temos vistos por aí, mas é para glorificar a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, mas como os bons administradores multiformes da graça de Deus. Se algum irmão pregar, fale com que comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que todas as atitudes de Deus sejam glorificadas mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Devemos cumprir o plano de Deus. O Espírito Santo nos capacita para liderar, lutar e adorar. Mas tudo para a glória de Deus, pastora Niva. Tudo. Pedro nos exorta a usar os dons para quê? Em todas as coisas que Deus seja glorificado. O propósito final da unção é apontar para Cristo e não para nós. Ah, pastor, isso é muito chato. Claro, chato. Chato é bom que não rola, porque os redondos vão parar direto no meio do inferno. Quadrado para. Ah, pastor, isso é quadrado, realmente é uma gíria antiga, mas eu não sou redondo, porque a bola ela vai rolar e a descida, que é o mundo, vai levar à perdição desse mundo que já está posta. A palavra de Deus diz que o Senhor está às portas. E imagine quem vai vir buscar a igreja, pastora Neiva. O Espírito Santo vai recolher a igreja. Se você não tiver parte com o Espírito Santo, automaticamente vai ficar. Quer queira você acredite ou não. Ou você é espertão, espertona. Mas devemos servir, irmãos. Porque quem serve através do Espírito Santo, irmãos, o trabalho impacta pessoas. Quando você conversa, impacta as pessoas. Quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa quer te escutar. Mas a pergunta, o que você tem conversado? Aonde você está indo? Está indo glorificar a Deus? Ou está indo glorificar os seus desejos? Mas é opcional, eu sempre falo isso, é opcional. O evangelho, irmãos, é para quem quer. Eu não entendo as pessoas que não querem o seu Jesus, que não querem nada, e não deixo, irmãos, as pessoas fazem o que querem. Elas querem forçar algo que eu não quero. Uma loucura aí que está acontecendo no tal do bebê reborn aí. Isso é uma loucura.
E a Bíblia ensina que nos últimos dias nós vamos desmaiar de horror. Você não viu nada ainda, mas você está preparado. Nós somos a geração do arrebatamento. As pessoas estão se preparando para ficar. Não, Senhor, volta logo. Ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas, pastor Wilson, você tem certeza por quê? Porque o Espírito dele testifica no meu coração. E tem que testificar no teu também. Mas é relacionamento. É loucura. Irmãos, não adianta eu ser uma boa pessoa e não ter caráter espiritual. Não adianta ser um bom marido e não respeitar a esposa e os filhos. Não adianta eu ser uma boa esposa e não respeitar o marido, os filhos. Não adianta eu ser filha e filho e exigir do pai aquilo que ele não tem. E não respeitá-lo. É hipocrisia, irmãos. Irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que se o teu serviço é ungido, ele serve para edificar a igreja. Se você anda nos estatutos de Deus, você pode até não gostar disso. Digo, irmãos, entre a tua opinião e a palavra, sinto muito a palavra com toda a educação. Porque a palavra transformou minha vida. Eu vejo cumprir, irmãos, eu vi o milagre de Deus acontecer na vida da irmã Marlene. E vemos o milagre de Deus acontecer na vida de muitas pessoas aí, irmãos. Que o nome do Senhor Jesus sempre seja exaltado, irmãos. Que você possa ser cheio do Espírito. Que você possa ser cheio do Espírito, irmãos, para ser capacitado para o serviço do Senhor. Nunca se esqueça disso. Que o Senhor Jesus, quando você tem um encontro pessoal e é cheio do Espírito Santo, o seu caráter é transformado. E para o nosso caráter ser transformado, requer, sabe o que, irmãos? Arrependimento. Arrependimento. Você quer receber? Você quer responder esse chamado? E como você tem respondido esse chamado? Nós precisamos entender isso. Concluindo esse sermão, irmãos, o Espírito Santo chamou Davi e o capacitou. Mas ele se colocou à disposição, como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Como Samuel, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Que nessa manhã você possa escutar. Que nessa manhã você possa escutar a voz do Senhor.